Olá, pessoal, tudo bem? Bom, agora nós vamos dar prosseguimento aí à segunda parte da revisão da disciplina de Estratégia Organizacional e Marketing. Na primeira parte, nós tratamos dos aspectos relacionados à estratégia, e nessa segunda parte, aí nesse combo aí de revisão, nós vamos falar então dos aspectos relacionados ao marketing, que também são, né, igualmente importantes, tá bom? Então, vamos seguir aí. Para que a gente possa cumprir, né, a revisão de uma maneira efetiva, a gente vai seguir essa agenda que vocês estão vendo aí nos slides. Então, a gente vai falar dos conceitos básicos de marketing, vamos tratar dos modelos de marketing, vamos falar rapidinho sobre o processo de planejamento de marketing e depois nós vamos nos debruçar sobre o detalhamento do composto de marketing ou do mix marketing que vocês já conhecem, né? Produto, preço, promoção e praça, ok? Então, vamos seguir. Bom, falando sobre os conceitos básicos, né, de marketing, então é importante a gente tentar chegar, embora o marketing seja um conceito em evolução, é importante a gente chegar num conceito pelo menos assim, né, atual, e que possa aí nos orientar, né, nessa viagem, durante essa revisão que nós estamos fazendo a respeito, né, dos conceitos mercadológicos. Então, um conceito bastante interessante, que eu gosto bastante, é esse que vocês estão vendo aí na tela, né? Que diz que o marketing ele é um processo social e gerencial pelo qual indivíduos e grupos obtêm o que necessitam e desejam através da criação de oferta e troca de produtos de valor com outros. Então, hoje, quando nós estamos falando do conceito de marketing, é muito bacana essa ideia não só da troca, que é o conceito assim mais antigo, né? Que nós temos relacionado ao marketing, mas também a ideia da criação de valor. Então, num conceito moderno de marketing, a ideia de nós termos a busca, né, de pessoas que desejam produtos e serviços que agreguem valor e termos, né, organizações que pretendem oferecer produtos e serviços também que de alguma maneira, né, tenham benefícios cujos seus atributos eles gerem valor para os clientes, essa é a essência atualmente do marketing, tá bom? E uma coisa legal é a gente ver que esse processo evolutivo mudou também a própria orientação, né, do marketing. Então, antigamente, se vocês forem olhar aí nessa figura, nós tínhamos o marketing assim, primeiramente com um foco extremo no produto, então as empresas criavam os produtos não necessariamente pensando assim no atendimento das necessidades dos clientes, né? E tinham um esforço muito grande, né? Na questão da venda e promoção, tanto que, né? Existia, né, a gente até usa aquela expressão que era a orientação para venda, né? Para empurrar o produto para o cliente. Então, a ordem era vender, justamente porque as empresas precisavam lucrar. Então, a base, né, do lucro das organizações estava justamente na capacidade da organização em conseguir fazer, efetivar essas vendas, tá? Hoje, nós já temos uma visão bem mais evoluída a respeito da questão, né, do marketing e de como que ele vai então se posicionar em relação ao seu cliente, tá? Primeiro que o produto ele já não é mais assim o centro, né? O centro da questão do marketing hoje é a necessidade do cliente. A partir da necessidade do cliente
ouvindo a voz dele, captando as suas necessidades, é que então são desenvolvidos produtos e serviços. E aí, obviamente, utilizando, né, o marketing que nós chamamos integrado, é que nós então chegaremos à lucratividade desejada organizacional, tá? E esse lucro, pessoal, ele não vem sozinho, né? Não vem pela venda, mas ele vem porque a organização ela se preocupou em satisfazer a necessidade do cliente. Então, hoje as organizações orientadas para o marketing e não para a venda, elas são organizações que elas, óbvio que elas se preocupam em lucrar, né? É o papel, né? Um dos resultados da organização, obviamente, é a lucratividade. Mas essa lucratividade, ela precisa caminhar junto com o atendimento da expectativa do cliente. Essa lucratividade precisa ser fruto, né, do atendimento dessa necessidade e do alcance da satisfação do cliente, porque somente alcançando a satisfação do cliente é que nós teremos então a possibilidade não só de reter esse cliente, mas de fazer com que ele, né, indique a organização para outras pessoas, e aí então você consegue ampliar, né, o seu nível de participação de mercado por uma das coisas mais importantes que é a indicação, que é o boca a boca, e também você consegue fazer um trabalho, né, de retenção com esse cliente, que é, em vez de você ficar só caçando novos clientes, não, você vai investir também nesse portfólio que você está construindo de clientes. Eles vão voltar a comprar, então eles não vão comprar uma vez. O bom cliente, né, é aquele que compra uma, duas, três, quatro, 5 vezes da mesma organização. Então, as empresas orientadas para o marketing, elas querem exatamente isso. Não é vender uma única vez para o cliente, mas sim fazer com que esse cliente ele se torne um cliente leal, fixo daquela empresa. E isso requer um esforço realmente integrado de marketing, né? Então você vai colocar todos os elementos do composto de marketing trabalhando para construir este relacionamento. E isso não se faz do dia para a noite. É um trabalho de formiguinha, né, que a organização precisa fazer. E é um trabalho muito bacana e que, quando bem feito, realmente gera resultados assim bastante interessantes, não só em relação à questão da lucratividade presente, né, atual, mas também gera resultados no sentido de valorizar a marca, né, de tornar essa marca amada, e isso traz então, né, um resultado muito interessante também no sentido de você garantir uma lucratividade futura para a organização, tá? Bem, então vamos falar dos modelos de marketing. Assim como o próprio conceito evoluiu, os modelos também acabam evoluindo justamente para tentar aí acompanhar, né, a própria evolução, né, das necessidades que as organizações têm em relação à gestão mercadológica, tá? O primeiro modelo que surgiu é o modelo que vocês já conhecem, né, que é o chamado e o famoso 4Ps, e obviamente que ele ainda é o mais usado, o mais consagrado. Existem outros modelos que a gente vai ver aqui? Existem. Mas o 4Ps, ele ainda é o modelo que realmente ele acaba sendo usado pelas organizações, tá? Obviamente que com todas essas incorporações que eu acabei de falar para vocês,
em relação à evolução, né, do conceito do marketing. Se o conceito evoluiu, obviamente também os aspectos relacionados aos 4Ps também irão, né, evoluir e as organizações vão aplicar essas evoluções, tá? Bom, então os 4Ps vocês já viram, né, na disciplina, é o produto, o preço, o ponto de distribuição, a promoção, e a ideia dos 4Ps é você trabalhar o mix marketing, né, que é também chamado, conhecido por nós como mix marketing, de tal maneira, alinhada de tal maneira que você consiga criar uma oferta de valor para o seu cliente que seja capaz de te diferenciar da concorrência, atendendo então, né, aí as necessidades do consumidor final e satisfazendo esse consumidor também, tá? Bom, eu não vou ficar aqui explicando os 4Ps, porque depois, como eu disse lá no início dessa apresentação, a gente vai se debruçar sobre cada um deles, tá? Então, não acho que vai ser um desperdício de tempo se eu ficar, né, me repetindo, até porque essa é uma aula de revisão e vocês já passaram por esses conceitos, né? Mas eu vou aqui explicar a evolução dos 4Ps, que é o também conhecido chamado 7Ps. Então, eu vou me abster de falar novamente sobre os 4Ps, né? O produto, o preço, praça e promoção. E vou explicar um pouquinho sobre os 3Ps, né? Que os autores eles acabaram acrescentando, justamente por acreditarem que somente esses aspectos, principalmente quando nós estamos falando de serviços, não são suficientes, né, para nós conseguirmos ter realmente uma oferta de valor para o cliente, tá bom? Então, os 7Ps, eles têm como proposta acrescentar mais 3 aspectos no composto de marketing, que são as evidências físicas, as pessoas e os processos. As evidências físicas, né, que são os aspectos tangíveis. Quando nós estamos falando de serviços, isso se torna, assim, realmente algo fundamental. Por quê? Porque antes de você, né, ser de repente atendido pelo seu médico, pelo seu dentista, antes de você vai lá numa clínica de estética, né, vai fazer um procedimento, uma coisa que você vai reparar é justamente nos aspectos tangíveis, né, da clínica que você está entrando. Você vai reparar se a parede está pintada, se o ambiente está limpo, né? Você vai reparar, nossa, que bonita a decoração. Ai, nossa, que legal, é tudo muito chique. E esses aspectos acabam pesando na nossa formação, da nossa percepção de qualidade a respeito do serviço que nós vamos adquirir. Independente da qualidade, né, e da competência, às vezes, do profissional que a gente vai lá se consultar. Olha só que interessante, né? Então, por isso que a questão da evidência física, cada vez mais, hoje, ela acaba sendo um item realmente valorizado, porque acaba transmitindo, né, muitas mensagens para o cliente que acabam fazendo com que ele se sinta confiante a respeito, né, daquela clínica ou daquele estabelecimento comercial, tá bom? Depois nós temos as pessoas. As pessoas fazem sempre a diferença, né? Um atendimento cortês, quando você percebe que você tem, né, um vendedor que ele tem competência, que ele tem conhecimento naquilo que ele tá ali passando para você, muitas vezes é isso que faz a diferença, né, entre você comprar dessa empresa que você tá ali e do concorrente que você visitou anteriormente.
essa pessoa que fez a diferença, não é? Para comprar de repente um carro ou um outro bem durável, muitas vezes a questão da pessoa ela faz muita diferença, né? Às vezes, por exemplo, a conta que você vai ter no banco, o atendimento que o seu gerente te dá, esse suporte que ele vai te ajudar, isso faz muita diferença, tá? Então, as pessoas elas são também elementos fundamentais nesse processo que nós chamamos de processo de criação de valor em relação ao produto e mais ainda, eu poderia dizer, em relação ao serviço, tá bom? Depois nós temos a questão dos processos. Os processos, pessoal, aqui eu dei um exemplo de atendimento, né, para exemplificar a questão das pessoas. Mas além do processo de atendimento que por si só ele é um processo importante e que quando nós somos bem atendidos, a gente realmente, isso pesa, né, na nossa avaliação e na nossa decisão de compra. Existem outros processos também que levam a gente a ponderar se nós vamos continuar sendo clientes ou não dessa empresa, né? Como, por exemplo, o pós-venda, como, por exemplo, a assistência técnica. Então, quantas vezes a gente não fala, olha, na hora de comprar aquele carro foi tudo de bom, mas a assistência técnica é horrível. Eu não vou continuar com essa marca de carro porque, né, levar esse carro na revisão é um horror. Olha que coisa horrível, né? Você tem todo um esforço de front, né? De vender o carro e aí chega lá na assistência técnica, na revisão, o pessoal pisa literalmente no tomate e eles não conseguem fazer aquilo que deveria ser obrigação, que é fazer a retenção do cliente, né? Enquanto que outras organizações fazem isso muito bem, né? Prestam uma assistência técnica maravilhosa e que você não troca por nada, tá? Então, essa questão dos processos, ela é um outro aspecto que também faz bastante diferença quando nós estamos falando aí, né, de criar valor para um produto ou para um serviço, ok? Bom, falamos do 4Ps, do 7Ps, que é a evolução, e nós temos mais dois outros modelos que também tentam aí, de certa maneira, trazer novidades. O modelo dos 4As, ele traz a ideia de que nós precisamos pensar na questão dos resultados produzidos, né? E trabalhar também a questão do composto, né, de marketing, levando muito em conta os aspectos não só do ambiente externo, mas também, né, dos recursos que a organização tem disponível. Então, os recursos tecnológicos, financeiros, estruturais, comportamentais. Então, ele trabalha aí com uma integração entre ambiente interno e externo, o que também é bastante interessante, porque realmente, se nós formos pensar, né, pessoal, o composto de marketing, ele é um resultado, né, dessa intersecção entre os recursos que a empresa tem para oferecer e e aquilo que está acontecendo no ambiente externo, porque a empresa, vocês já viram lá na parte de estratégia, ela é muito influenciada pelos aspectos tanto do macroambiente quanto do microambiente. E a forma como que ela vai reagir em relação a esses aspectos, muitas vezes é determinante para o sucesso ou fracasso dela, tá? E então, os 4As, eles trabalham então de que forma que nós podemos elaborar ou vamos dizer assim,
me fugiu a palavra, desculpa. Nós podemos operacionalizar, acho que seria melhor essa palavra. Como nós podemos operacionalizar o composto, né, de marketing por meio de 4 processos, de maneira que a gente consiga, então, trabalhar melhor os resultados de marketing, tá? E quais são esses processos? Primeiro processo é o processo de análise. Então, antes de você pensar, né, em ter ou desenvolver o composto, você precisa fazer pesquisa, você precisa ver quais são as necessidades, né, do cliente, o que realmente é importante, o que o cliente está valorizando, quais são as demandas, né, latentes, o que também os concorrentes estão oferecendo. Então, isso é fundamental para você pensar no desenvolvimento, né, de qualquer produto, não tem como, né, pessoal? Então, essa questão de você ter um monitoramento, né, efetivo e ter informação para que você possa ter um melhor desenho, né, do produto ou do serviço que você vai ofertar, isso é fundamental. E aí, a partir disso, obviamente, você vai startar os outros aspectos do composto, né? Depois nós temos aqui o processo de adaptação, que é o quê? O processo de adaptação está justamente trabalhando, então, essa capacidade da organização em processar essas informações que vêm do ambiente externo e adaptar com aquilo que ela tem em termos de recursos. E aí, então, ela vai trabalhar a questão, né, de ponderar a necessidade do cliente, aquilo que a concorrência está ofertando, com o que ela tem de recurso, para que ela possa desenvolver da melhor forma possível todos os aspectos do produto ou do serviço, né? O design, a marca, a embalagem, né? Estabelecer qual vai ser o preço, pensar, né, em estratégias aí de atendimento ao cliente. E aí, depois, né, da parte de adaptação, nós vamos para a parte de comunicação, nós vamos para o processo de ativação, que vai, então, se focar muito na questão da comunicação, ou seja, eu já tenho aí um desenho, né, de produto ou serviço a ser ofertado, e agora, então, eu vou trabalhar a questão de comunicação, venda e distribuição. Basicamente é isso, né, que nós vamos fazer nesse processo de ativação, que seria pegar, né, os outros P's, né, que faltam e colocar em prática, tá? E finalmente, né, o 4Cs, ele traz, então, essa ideia do controle, né, desses aspectos e do monitoramento dos resultados de marketing. Acho que essa é a grande contribuição dos 4As. Então, não adianta só fazer as coisas, eu preciso avaliar se os resultados que eu conseguir por meio do controle que eu vou estabelecer, né, dos mecanismos, dos indicadores, né, de desempenho que eu vou fazer pelas auditorias de marketing, eu vou conseguir, né, alcançar lá os objetivos que eu estabeleci, certo? E isso é muito legal, porque isso cria, né, pessoal, um processo de, assim, meio cíclico, né, de retroalimentação, porque com essas informações do processo de avaliação, então eu retomo o processo de análise, né, para fazer as melhorias ou para desenvolver novos produtos e assim sucessivamente, tá bom? Bom, e depois nós temos os 3Cs. Qual que é a novidade dos 3Cs em relação aos outros modelos? A novidade, pessoal, dos 3Cs é que ao invés dele partir do produto, como os demais modelos, os 3Cs, ele parte do consumidor ou do cliente, que é bem essa pegada mais
nova aí do conceito mais atual do marketing, né? Que tem como foco a questão do atendimento, né, da necessidade do cliente, tá? Então, partiu dessa necessidade do cliente ou do consumidor é que você vai, então, startar, né, os demais Cs, tá? E aí, obviamente, que alguns Cs têm uma certa correspondência com os outros, né, que nós, com os P's, né, com os tradicionais P's, que vocês já conhecem, tá? Muito bem, então, na questão de você entender a necessidade do consumidor, você então vai fazer um trabalho, né, relevante, né, de entender essa necessidade, entender o comportamento, né, de compra desse cliente, para que você possa, então, pensar né, em como é que você vai ofertar isso para ele, tá? E aí depois tem a questão do custo. O custo, pessoal, aí vem mais uma coisa interessante. Não é só você pensar no preço que você vai colocar para o seu cliente, mas é muito pensar na relação custo-benefício, ou seja, não é só você pensar no preço que tá lá, né, na gôndola para você comprar, mas nessa relação que sempre o cliente faz, né, na cabeça, mesmo que ele não tenha conhecimentos, né, de administração, de gestão, ele vai fazer intuitivamente a balança, né, do custo-benefício. Será que tudo isso que está sendo ofertado vale a pena, né, eu pagar? Esses benefícios estão valendo? É isso que é a questão do custo ao consumidor. Então, além do preço, né? Então, entra aqui, por exemplo, os perrengues que a gente passa, né? Lá quando eu dei o exemplo para vocês, né? De chegar depois na hora de nós precisarmos usar assistência técnica e a gente só ter dor de cabeça. Então, isso entra nessa questão do custo, certo? Depois nós temos, então, a questão da comunicação, que é você, então, né, fazer todo esse processo, né, daí não só promocional e focado em vendas, que durante muito tempo isso foi a alma, né, do marketing, mas trabalhar a comunicação no sentido de você começar a estabelecer o relacionamento. Então, aqui, né, faz muito sentido o que a gente vê hoje as empresas fazendo sobre as campanhas, por exemplo, de marketing de conteúdo, em que a ideia é você também, né, informar o cliente, não é só você fazer propaganda, né, pela propaganda, mas é você trazer informações, criar um relacionamento com o cliente, tá bom? E depois a questão da conveniência, que aí entra certamente a questão, né, de como é que eu vou colocar esse produto perto do meu cliente, como que ele vai acessar isso. Então, como é que eu vou fazer com que isso seja benéfico para ele, conveniente mesmo, né? Então, nós vamos trabalhar a questão dos sistemas de distribuição, mas de uma maneira também estratégica, né? Pensando em como que eu posso fazer com que isso seja bacana, né, para esse meu cliente, tá? Bom, falando do planejamento de marketing, pessoal, nós temos aí, então, um processo que é bastante importante, né, para a organização. É um processo crítico, porque o planejamento de marketing,
ele, na verdade, como eu já falei para vocês na revisão de estratégia, ele traz informações do processo de planejamento estratégico, então ele faz um desdobramento muito importante, né, em termos organizacionais, de muitas ações que a empresa vai implantar. E então o plano de marketing, ele é sempre um plano crítico, né, para o sucesso da organização, tá? Nessa disciplina, não houve tempo, né, para vocês trabalharem o plano de marketing, porque tinha muita coisa, né, para vocês conhecerem. Então, não dava para explorar isso, mas é importante que vocês tenham uma visão geral, tá? E isso vocês já tiveram aí ao longo, né, dos textos e do material que foi selecionado para vocês. O que eu gostaria de destacar em relação ao planejamento de marketing? Então, nós temos que pegar aquelas informações estratégicas e a partir dessas informações estratégicas, então, nós vamos trabalhar as questões, né, de segmentação de mercado, depois de segmentado selecionar, né, o mercado-alvo, e depois eu vou criar um posicionamento de mercado. Então, muitas vezes, pessoal, o posicionamento que a organização ela vai adotar, né, o posicionamento estratégico, ele também vai influenciar esse posicionamento de mercado. Por isso que eu digo que o plano de marketing, ele é crítico para a organização, tá? E o plano de marketing, ele vai usar muitas das coisas que você usou lá para fazer o plano estratégico. Muitas das informações você vai ainda precisar para alimentar, né, esse seu plano de marketing. Como, por exemplo, a análise de portfólio, a análise da concorrência e também a questão de análise do comportamento do consumidor. São informações muito importantes que normalmente, né, vêm do ambiente externo, tirando a análise do portfólio atual, que daí você vai olhar, né, para os seus produtos e para os seus serviços atuais, a análise da concorrência e do comportamento do consumidor, você vai estar sempre olhando para fora, mas são informações de monitoramento que você precisa ter para você fazer um plano assim bem consistente, tá? Então, é isso que é bacana que vocês tenham essa noção. Obviamente, né, que eu disse para vocês, é para vocês terem a noção e um dia que vocês precisarem, vocês tenham aí um caminho das pedras. Não é esperado, né, na disciplina que vocês saibam fazer um plano de marketing, né? Porque não daria tempo numa disciplina em que engloba 2 conteúdos tão densos como estratégia e marketing, que vocês façam um plano de marketing, tudo bem? Bom, depois então, aqui eu vou dar alguns insights para vocês sobre a questão, né, de segmentação, seleção de mercados e posicionamento, né, que faz parte, né, desse processo de planejamento. Então, a segmentação é um passo muito importante, né, não só para você construir o plano, mas também para você elaborar o seu composto, né? Você só vai determinar o seu composto de marketing se você souber para quem que você vai vender isso. Não tem como, né, pessoal? Então, a segmentação, ela é o processo inicial. Então, as empresas que querem trabalhar bonitinho, né, na ordem bem sistemática das coisas, então, por onde que eu começo? Começa pela segmentação, tá? E a segmentação, ela é um processo muito rico, não é um processo fácil de você fazer, na verdade, porque você tem
muitas variáveis que você pode trabalhar para segmentar, então é importante você saber quais são as variáveis que você vai utilizar para realmente criar, né, ou encontrar esses conjuntos, né, de consumidores que têm características parecidas, certo? E determinar esses segmentos, tá? Então, a ideia é que às vezes você seleciona e identifica vários, e aí, a partir dessa identificação, você vai escolher 1, 2, 3 ou, né, quantos você achar que a sua organização dá conta, tá? É muito comum a gente ver o pessoal da engenharia trabalhando com segmentação justamente porque a gente usa muito, né, ferramentas estatísticas, né, análise fatorial, cluster, para conseguir determinar os segmentos. E geralmente o pessoal da engenharia, aqueles que às vezes acabam se apaixonando aí pela área de gestão, vão muito para essa área aí, né, de marketing, de comportamento do consumidor e segmentação, só, né, para aí descontrair um pouquinho essa revisão aí que tá super séria, né, pessoal? Bom, as variáveis, eu não vou detalhar as variáveis aqui, tá, pessoal? Porque senão ficaria aqui muito mais tempo do que eu já tô. Então, as variáveis que você tem são um conjunto bem abrangente, como, né, variável geográfica, demográfica, psicológica, as próprias variáveis relacionadas ao comportamento do consumidor. Então, o conjuntinho das variáveis está aqui para vocês lembrarem. E a segmentação, então, tem muitas vantagens, né? Então, a hora que você segmenta e conhece quem é de fato, né, para quem você está vendendo o seu produto, então você tende a aumentar a sua participação de mercado, você tem realmente um esforço mais concentrado, né, de marketing e consegue avaliar melhor os resultados, você consegue otimizar os seus recursos organizacionais, você consegue, né, facilitar a operacionalização dos 4Ps e, obviamente, aumentar a lucratividade e consolidar a imagem da organização no mercado. Então, a segmentação, né, para as empresas que querem trabalhar o marketing de uma maneira bem profissional, bem séria, é a chave, é o ponto de partida, tá? Então, depois que você segmentou, você tem que escolher. Tem que escolher para quem é que você vai, né, como eu disse, vender. Então, a ideia é você fazer, então, essa escolha, tá? E vem depois da escolha um processo que é o processo chave dentro do marketing para depois você determinar o composto, que é a questão do posicionamento de mercado. Então, muitos gestores, né, falam, olha, que o marketing, o que precisa? Posicionamento, 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 posicionamento. Por quê? Porque a empresa que não tem posicionamento, ela sai atirando para tudo quanto é lado. Mas para você se posicionar, você precisa ter esse conhecimento prévio, né? De quais são os segmentos possíveis que você pode atender, né? E aí você fazer as suas escolhas. Aí sim você fazer a demarcação de como é que você vai atuar no mercado. Isso é o posicionamento, tá bom? Muito bem. E aí, quando nós estamos falando de posicionamento, basicamente existem 3 estratégias que as organizações adotam, né? A estratégia de marketing não diferenciado, em que você vai pegar o seu composto de marketing e vender para o mercado, porque você não está segmentando, você simplesmente está pegando o mercado como um todo. Normalmente você vai usar o mercado de massa e vai vender para todo mundo, né? É aquela história do atirar para todos os lados. Para alguns produtos, obviamente que funcionam. Produtos, né, com
tipo mais commodities ou produtos com menos complexidade, isso funciona, né, pessoal? Por exemplo, você vai vender água, então você pode fazer isso, né, de uma maneira mais massificada. Mas para outros tipos de produto, isso é um tiro no pé, literalmente, tiro no pé total, tá? Muito bem. Depois nós temos o que nós chamamos de marketing diferenciado, que é o quê? É você, então, selecionar os seus mercados e a partir... Aliás, desculpa. Seus mercados, seus segmentos, né? E a partir disso, estabelecer, então, identificar os seus segmentos e para cada segmento você escolher, então, o seu composto de marketing. Você desenvolve um composto de marketing para cada segmento, tá? É o que as empresas que trabalham, né, de maneira diversificada fazem. Então, vamos pegar a indústria automobilística, né, que é bem a praia de vocês também, engenheiros de produção. Eles fazem isso, né? Então, se você pega lá a Honda, ela é extremamente... trabalha aí com um marketing diferenciado, né? Tem vários segmentos e aí você tem os carros ou as categorias de carros para cada um deles e é tudo muito bem delimitadinho, né? O perfil de cada grupo, né, de clientes, né? O tipo de comunicação é muito interessante de vocês observarem. E aí depois nós temos o marketing concentrado. O marketing concentrado é quando então você resolve, na verdade, se especializar em determinados nichos de mercado e oferecer para esse nicho de mercado um composto bem abrangente, tá? A gente vê muito isso, por exemplo, na indústria da moda, em que algumas empresas, por exemplo, né, no mercado de luxo, elas acabam querendo, né, vender tudo para o segmento classe A. Por exemplo, você pega a Lelis Blanc, por exemplo. Então você vai lá, não é só roupa que eles vendem, né? Então tem objetos de decoração para casa, né? Tem bijuteria, tem joia, tem sapato. Então você vai oferecer várias categorias, né, de produto para um único segmento, tá bom? Então esse é o marketing concentrado. Você concentra o composto para um nicho de mercado, tudo bem? Muito bom. E aí, pessoal, depois nós temos então agora que entrar, né, na revisão específica de cada um, né, dos elementos dos 4Ps ou do composto de marketing, tá? E o primeiro deles, não poderia deixar de ser, é o produto. Então, vamos lá. Quando eu tô falando de produto, né, pessoal, é importante dizer que os produtos eles podem ser classificados de diferentes maneiras, mas eu acho que um quadro bem bacana e que tá lá no livro, né, que foi selecionado para vocês estudarem, eu acho que essa ideia de classificar o que é o produto, né, de conveniência, de compra comparada e de especialidade. Essa classificação ela acaba sendo bem interessante, né? E justamente acaba também nos ajudando a entender por que né, para cada um desses tipos de produto existem diferentes tipos de loja e diferentes, né, tipos de comportamento, né, de consumidores para esses produtos, né? Então, o produto de conveniência é aquele produto que normalmente a gente compra meio por impulso e você quer ele, o nome já diz, né? Conveniência, ele tem que estar em todos os lugares. Então, muita coisa já, né? Só de você falar que é um produto de conveniência já diz a respeito do composto de marketing. Então, não adianta você pensar em ter, por exemplo, uma distribuição
muito específica, você precisa ter ao contrário, né? Uma descrição muito ampla, tá? Os produtos de compra comparada, como eles vão, o consumidor vai querer fazer comparação de preço, então, e vai comparar o preço e os atributos, os benefícios que oferece. Então, é importante que isso fique bem claro, né, para o cliente. Na hora que você vai posicionar os elementos do composto e na hora que você vai colocar isso lá nas lojas, certo? E a questão do produto de especialidade, que aí, obviamente, você já sabe que está comprando, né, algo especial. Então, vamos pegar lá os produtos gourmets, né, que hoje está fazendo bastante sucesso aí de alimentação. Então, você já vai numa loja especializada. Às vezes você encontra, né, por exemplo, no supermercado, lá um pão de açúcar, uma área gourmet. Mas se você quer algo realmente diferenciado, você sabe que você tem que ir lá numa loja especializada para você buscar aquele produto, né, aquele queijo super especial que você quer comprar, ou aquele vinho realmente, né, francês, e que, né, você só sabe que vai encontrar lá naquela loja, né, que é uma loja de especialidades, percebem? Muito bem, pessoal. Depois nós temos a questão do ciclo de vida de produto. Então, assim como os seres vivos, nós podemos fazer uma comparação que os produtos, eles também nascem, crescem, né? Eles chegam na maturidade e depois eles passam por uma fase de declínio até de repente saírem do mercado. Alguns, obviamente, conseguem, né, se reposicionar e conseguem ficar por muitos e muitos anos no mercado, mas é natural que todo produto um dia ele desapareça do mercado, né? E aí, pessoal, então o ciclo de vida ele ajuda a gente a entender também, a traçar estratégias que sejam interessantes para cada uma das fases do ciclo de vida, porque obviamente em cada fase você vai ter diferentes níveis de participação de mercado, níveis diferentes de venda e níveis diferentes também de lucratividade. Então, entender isso é muito importante, né, para você estabelecer ações adequadas de marketing. Então, aqui tem esse quadrinho em que traz, que tá lá também no livro, né? Vocês viram que eu até copiei aí algumas figuras, né, do livro para ficar bem didática a revisão para vocês, né? Não tá tão bonita, os slides não estão tão bonitos, mas nesse momento a beleza não é tão importante, né, pessoal? O importante é essa questão de vocês estarem aí familiarizados com o material. E aí, olha só que legal. Então, veja, você tem estratégias de marketing, né, do ponto de vista, o que você pode fazer em termos promocionais, na questão da distribuição, na questão do preço e no planejamento do produto, para cada uma das fases do ciclo de vida. E olha só, nesse quadrinho aqui, que também está lá no capítulo do livro de marketing, onde fala, né, de produtos e novos produtos, tem uma fase anterior, que é a fase pioneira e de introdução, que é a fase de pesquisa e desenvolvimento, porque a gente já parte desse princípio que o marketing hoje ele é focado no cliente, né? Então, antes de você colocar um produto no mercado, você precisa pesquisar qual que é a necessidade, né, do cliente. Lembra que a gente já falou sobre isso? Então, tem inclusive essa questão do que você pode fazer, né, nesse momento da pesquisa e desenvolvimento. Depois, na fase pioneira, né, na fase de expansão e desenvolvimento, na fase de saturação ou maturidade e na fase de declínio, tá? É um quadrinho, pessoal, autoexplicativo, e que eu não vou também ficar aqui lendo o quadro, porque, na verdade, né, aí eu vou ficar sendo super chata, né? Eu quero que depois vocês
peguem esse material que vai estar disponível, deem uma olhada e vejam, na verdade, as diferenças que vão existir em cada uma das fases, o que é super bacana, né? Bom, depois, em relação à questão da marca, que é um outro aspecto do produto, nós temos, então, hoje, o principal desafio das organizações é justamente pensar nessa questão, né, de como que eu vou criar valor para a marca. E aí, então, quando eu vou pensar nos fatores que vão influenciar essa questão da criação do valor, e isso, olha só, engenheiros, né? Vocês que muitas vezes depois também vão aí para o mercado financeiro, tem um lado, né, que é o goodwill, que é aquele lucro que é mensurado pelos ativos intangíveis, no qual o valor da marca entra, né? Que é aquilo que você não mensura pelos aspectos que foram produzidos, né, do lucro lá do balancete da organização, né? O valor da marca entra nisso daí, né? O tal tem a ver com esse goodwill que eu acabei de comentar com vocês, e que talvez na disciplina de engenharia financeira, né, o professor comente com vocês. O que é interessante? Então, o valor da marca ele é formado por várias questões, né? E desde a questão da lealdade da marca, né, que é a lealdade do cliente, você ter a consciência do nome, a questão da qualidade percebida em relação ao produto e serviço, a associação que você faz em relação e vários outros atrativos que você pode criar em relação à questão da marca, como por exemplo a questão, né, de você ter uma marca, né, que te dê experiências. E então, quando eu também estou dizendo sobre valor da marca, eu estou falando em gerar valor para a empresa, que é o goodwill que eu disse para vocês, e eu tenho que gerar valor para o cliente, né? Se eu gero valor para o cliente, se ele gosta da minha marca, né, e nós temos lá as marcas, os rankings das marcas amadas, vejam lá no livro, né? Eu não fiquei colocando os rankings aqui, mas é muito bacana de você olhar isso, porque tem marcas que são muito amadas. E eu tenho certeza que você tem aquelas marcas que você gosta também, né? E se gera valor para o cliente, vai, consequentemente, gerar, né, valor para a organização. A marca, ela então traz vários benefícios. Então, ela pode trazer benefícios funcionais, que são benefícios ligados a essas questões dos próprios vantagens ou dos próprios atributos, né, do produto. Então, como por exemplo a Nestlé. Então, quando eu compro um produto Nestlé, eu sei que eu estou comprando segurança, eu sei que eu estou comprando um produto de qualidade, então eu pago a mais por isso, mas eu jogo com essa certeza, né? Os benefícios experienciais, que tem a ver então com essa questão do sentimento e de toda a parte vivencial que a marca pode trazer para mim. E aí a Disney, eu acho que é o melhor exemplo, né, que conseguiu construir exatamente a marca por meio da venda, né, na verdade, de uma experiência incrível, né, de entretenimento que não tem nada parecido, né? Em termos de entretenimento, como a Disney conseguiu fazer, tá? E depois nós temos os benefícios simbólicos, que é aquilo que vai além, né, do que o próprio consumo que a marca pode, do produto que a marca pode oferecer. E aí eu acho que um exemplo bacana é a Harley Davidson, porque veja, a Harley é um estilo de vida. Quem tem uma Harley então tem um grupo de amigos que viaja, né? Tem o bar da Harley Davidson, tem um monte de coisa que extrapola, né, a própria questão de você ter a moto, não é? Então tá aí, né, essa questão dos benefícios da marca. Falando do preço, é bacana, né, a gente entender as diferentes estratégias de preço. Então, e elas variam muito, e essa variação não necessariamente está relacionada
só com a questão, né, da qualidade do produto alta, baixa ou média. Muitas vezes, né, então se você tem um produto com alta qualidade, e aí nós falamos que nós temos uma estratégia de preço premium, porque o preço é alto. Mas nem sempre, né, você vai ter um produto, né, pessoal, que é realmente com qualidade alta. Às vezes ele não vai oferecer essa qualidade alta, ele vai oferecer uma qualidade média. E o preço dele vai ser alta, que é a estratégia de preço alto. E aí tem aquela, né, estratégia que é a sacana, que a gente odeia e que acontece, que as empresas fazem isso, que elas oferecem, né, uma qualidade baixa, mas fazem você acreditar, né, que o produto tem qualidade e bota um preço alto, que é o que eles chamam, né, de estratégia bater e correr. Provavelmente bater e correr por quê? Porque você vai comprar uma vez esse produto e você vai perceber que esse produto não tem qualidade, que não valeu a pena, né, o preço alto que você pagou, certo? Então, algumas empresas elas posicionam a questão então do preço relacionado à qualidade, mas nem sempre isso reflete exatamente o nível de qualidade. Então, eu peço que vocês deem uma olhada nesse quadrinho, que ele é bem explicativo, tá lá no capítulo, né, de preços. Eu também não vou ficar aqui me debulhando em cima para eu também não ficar extremamente repetitiva, tá, pessoal? Mas é bem bacana e tem a explicação, né, desses cruzamentos que acabam acontecendo, tá? E que é muito legal, né? Entre você, então, entre a estratégia de preço premium e a estratégia de preço barato, existem diferentes estratégias que podem ser adotadas pelas organizações. Então, vale a pena a gente entender que momento que a organização pode fazer com que ela vai startar uma dessas estratégias, tá? Bom, e em relação, nós já estamos chegando aí no fim da nossa revisão, né? Falta só mais 2 P's. Então, a questão, né, da parte de distribuição, nós temos também, em termos de estratégia, a organização ela pode decidir por 3 tipos de distribuição: a distribuição intensiva, a distribuição seletiva ou a distribuição exclusiva. A distribuição intensiva é quando você, então, normalmente tem aquele posicionamento mais de massa, né? Ou não diferenciado, e aí, então, você vai ter que ter isso esparramado aí por diversos pontos de venda, né? Então, produtos de conveniência, eles são típicos, né, de distribuição intensiva. Então, cigarros, chocolate, né? Então, você tem que estar em todos os lugares. Distribuição seletiva, então, é a ideia de que você trabalha com a questão da segmentação e provavelmente, né, você vai escolher qual vai ser então o seu canal de distribuição, porque você não vai vender para qualquer pessoa, tá? Então, a ideia o nome já diz tudo, né? Então, você vai selecionar esse canal. Então, aqui eu dei um exemplo para vocês da Nike. Então, a Nike, ela tem algumas lojas que são próprias, né? São lojas até que são chamadas de lojas conceito, mas normalmente você vai ver, né, o tênis da Nike vendido nos grandes magazines esportivos e nos grandes magazines online também, né? Tipo uma da Fit da Vida, um Netshoes. Então, nessas lojas grandes, você vai encontrar tênis da Nike para vender. Não é em qualquer lugar que você vai encontrar, né? E a distribuição exclusiva, que é quando então você realmente quer ter mais controle, né, sobre o produto ou o serviço que você está trabalhando, vendendo, e
E aí você escolhe essa questão da distribuição exclusiva. Muitas vezes, essa distribuição ela é operacionalizada por meio das franquias, né? Que ajuda bastante. Falando ainda dos sistemas de distribuição, vale a pena então vocês olharem aí as diferentes estruturações em função dos tipos ou das estratégias que você vai usar, né, de distribuição, você vai ter um sistema que vai ser melhor para a sua organização, tá? Esse sistema, depois certamente ele é acoplado com os aspectos logísticos que vocês vão, se não aprenderam, vão aprender nas disciplinas específicas, né, do curso de engenharia de produção, tá, pessoal? Aqui nós estamos olhando o aspecto relacionado às questões mercadológicas, que é o foco da disciplina, tá? Então nós não vamos ficar entrando em detalhes, né, de aspectos da logística em si, porque não é o foco da disciplina. Mas é legal então a gente entender por que de repente é vantajoso você estabelecer o sistema fabricante-consumidor, onde você tem então uma venda direta, como por exemplo a Natura faz, né? E hoje antigamente fazia porta a porta, mas hoje a Natura já faz, né, essa venda direta também por meio dos sites, né, por meio da venda online. Aí nós temos também o sistema fabricante varejista consumidor. Então o fabricante ele utiliza, né, das lojas de varejo para colocar, né, o seu produto no consumidor. Isso tem a ver com a questão, né, do gerenciamento de custos e também com essa questão, muitas vezes, de você conseguir marcar presença, né, e ter uma cobertura geográfica interessante, tá? Então, isso também acaba levando em conta na hora de você estabelecer. Muitas vezes, além do varejista, você usa também atacadistas, para regiões que às vezes é mais difícil de você chegar, né? Então você pode usar os atacadistas também como um ponto importante, né? Por exemplo, a Nestlé, ela faz um pouco isso para as regiões norte e nordeste, ela trabalha com os grandes atacadistas para chegar, enquanto que, né, aqui na região sul e sudeste, ela consegue nós temos grandes varejistas, aí ela consegue chegar mais facilmente, né? A questão também fabricante autosserviço. Hoje também é algo muito usado, né? Essa questão das lojas de autosserviço e acho que isso tende a crescer, tá? Isso também é algo bastante que as empresas vão usar. Muito, muito mesmo, né? Para quem está em dúvida, autosserviço, né? Então pode ser desde você ter lá a questão lá do banco 24 horas, até se você for pensar, né, o autosserviço, por exemplo, você chega, né, tem lá a geladeira, né, ou o armazém lá que você consegue pôr a moedinha e você tira lá, sei lá, uma batatinha frita, né? Aqui no Brasil isso não é tão usado, mas, né, no exterior, né, na Europa e nos Estados Unidos a gente vê muito, né, o uso do autosserviço. Então você vê em pontos estratégicos, né, no metrô, nas grandes capitais também, né, pessoal? No interior isso é menor, né? Mas nas capitais a questão do autosserviço vem crescendo cada vez mais, tá? E a questão do fabricante franqueado, que é uma outra relação interessante que vocês já viram lá e que é bacana por conta justamente dessa questão de que você cria uma questão de distribuição exclusiva, você tem um laço, né, e um controle maior, né, sobre a distribuição do seu produto, tá bom? Muito bem. E chegando, né, no último dos P's, que é o P da promoção, nós vamos falar então rapidamente, né, do composto promocional, em que é formado, né, pela questão da propaganda
que é, então, todo o meio de comunicação que você tem do produto, que é pago, então pode ser em várias mídias, né? E hoje a gente não pode esquecer das mídias sociais. Então vai desde a televisão, revista, jornal, até mídia social. Toda vez que eu estou pagando para comunicar, né, sobre o meu produto, eu estou fazendo uma propaganda. A publicidade é quando eu faço uma comunicação em que eu consigo identificar quem é, né, o fabricante, né, do produto ou do serviço, mas essa publicidade normalmente ela não é paga, né? Então, essa é a diferença da propaganda para a publicidade. Então, às vezes, por exemplo, a gente vê isso acontecendo muito, né, num release, num informativo nos portais da vida aí, né? Nos jornais a gente via, você às vezes tem uma reportagem no jornal, por exemplo, aí você chama um especialista, esse especialista vem falar e aparece, né? No fundo ali o especialista está falando, né? E aparece lá o logo, né, da empresa dele, tá? Então isso é um exemplo aí de publicidade para vocês, tá? Ou, por exemplo, né, a pessoa vai dar uma palestra e aí ela vai gratuitamente, então ela está fazendo uma publicidade para a empresa dela, né? O merchandising, que é a questão, né, de você trabalhar o ponto de venda, e aí é a questão não só da comunicação, mas da venda em si. O merchandising, a diferença é que você tá lá num ponto de venda, e eu acho que o melhor exemplo é o supermercado, né? Que a gente sempre vê as mocinhas lá oferecendo, né, o produto para você experimentar. Isso tem realmente um impacto muito grande, mas não é só a mocinha que tá lá, né, fazendo a questão da experimentação, né? Todo o aparato que você coloca ali, às vezes, né, os displays que são usados também entram nessa questão aí do merchandising, tá? A promoção de venda, então, que aí nós temos N ações, né, pessoal? Que vai desde os descontos, os cupons, toda a questão, né, que você às vezes cria de fidelização, que ajudam, né, a melhorar aí essa questão, né, de alavancar as nossas vendas. E a parte de relações públicas, né, que é essa questão de você representar a organização, né, em eventos, né, fazer aí esse lado, né, institucional, que também é muito importante, né, para as organizações, tá bom? Queridos, eu espero que essa revisão tenha sido útil aí para vocês fazerem a prova com bastante segurança e, acima de tudo, né, mais do que irem bem na prova, eu espero que essa revisão ela seja útil para a vida profissional de vocês, ok? Foi um prazer estar com vocês, né, nessa disciplina de estratégia organizacional e marketing. Eu desejo para vocês muito sucesso e espero encontrá-los aí numa próxima oportunidade, tá bom? Um beijo enorme para vocês, fiquem bem e tudo de bom.